Olá, gente. Eu sou o pastor Lauro Rossini Eutonicar, sou membro da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Minha formação acadêmica conta com bacharelado em teologia e mestrado em educação cristã. Digo isso para dar sentido ao afirmar que os temas sociais, políticos e religiosos que trato são do ponto de vista de uma ética cristã. O tema que eu vou discorrer é: Deus é um mistério plenamente revelado. A Epístola aos Hebreus, no capítulo 1, verso 1 e 2, descreve: havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, Jesus Cristo, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Uma boa parte das pessoas entende que o mistério trata apenas de algo oculto e que jamais será revelado. Mas não é só assim. O mistério pode ser também algo que aconteceu e que pode ser esclarecido. Por exemplo, quando se diz um certo crime e o seu autor, para o delegado do caso, continua sendo um mistério. Já quanto à existência de Deus e a sua ação no mundo, é um mistério para os que não procuram conhecer a Deus. É também um mistério para os que negam a existência de Deus e é um mistério para os indiferentes, que, embora creiam em Deus, vivem como se Deus não existisse. Porém, para os que procuram e passam a conhecer a Deus, como é o caso de nós cristãos do mundo inteiro e de todos os tempos, o mistério divino é plenamente revelado. As Escrituras e a fé nos dão a certeza disso. Por exemplo, o apóstolo Paulo descreve na sua epístola aos Romanos, no capítulo 1, verso 20, assim: os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. E o apóstolo João descreve no seu evangelho, no capítulo 1, versos 17 e 18, assim: a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, Jesus, é quem o revelou. Notável que nesse mistério revelado, no Antigo Testamento, muitos profetas e líderes do povo de Israel falaram diretamente com Deus, ouvindo a sua voz. Por exemplo, na saída desse povo da sua escravidão no Egito. Por 40 anos, os seus viram muitos milagres e desfrutaram das bênçãos do Senhor no deserto. E depois da entrada na terra prometida, continuaram suprindo-se dessas bênçãos continuamente, até os dias de hoje. E para cumprirem-se as profecias do Antigo Testamento, veio o Messias na plenitude dos tempos, há 2 milênios. O Emanuel, que quer dizer Deus conosco, encarnado em Jesus Cristo, que no período de 3 anos espalhou seu ensino, formou sua igreja e concluiu a sua obra redentora na cruz do Calvário, em favor de todos que nele creem, conforme registra todo o Novo Testamento. E após a ressurreição e em seguida a ascensão de Jesus ao céu, foi enviado por Deus o Espírito Santo em Pentecostes, 50 dias após a ressurreição, para fazer morada na vida dos cristãos de todo o mundo, formando assim a igreja cristã, conforme registra, por exemplo, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, versos 16 e 17. E é o próprio apóstolo Paulo quem trata mais em detalhes sobre o mistério de Deus revelado aos homens. Por exemplo, na sua epístola aos Efésios, capítulo 6, 19 e 20, pedindo aos irmãos que se lembrassem dele, Paulo diz: orem também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. E na sua epístola aos Colossenses, do capítulo 1, versículos de 25 a 27, falando do corpo de Cristo, que é a igreja, Paulo diz: da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar
plenitude a palavra de Deus, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações. E agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Por fim, esse mistério de Deus revelado é extremamente comprometedor, pois traz consequências aos que o ignoram, mas traz recompensas incontáveis e imediatas aos que passam a conhecê-lo. Existem mistérios ocultos e existem mistérios que as pessoas não querem conhecê-los. Porém, Deus é um mistério plenamente revelado. O modo único de conhecermos o mistério revelado de Deus hoje é examinando a Bíblia, a palavra de Deus, que se pode iniciar para se entender com mais rapidez e com mais facilidade pela leitura do Novo Testamento, com oração e iluminação do Espírito Santo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, nos ajudem a promover o reino de Deus no mundo. Inscreva-se no canal, Razões que Nutrem a Fé. Nós agradecemos pela gentileza. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os que temem a Deus.